27 conselhos para uma vida extraordinária. É o tema da nossa conversa hoje. O texto que eu quero ler com você é o do Salmo, capítulo 37, verso 30. Salmo 37, 30, a nova versão transformadora, traz a seguinte tradução: o justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo. O justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo. Eu estava essa semana tentando me lembrar quando foi que eu ouvi pela primeira vez na minha vida essa expressão, quem avisa amigo é. E eu me lembrei que eu ouvi pela primeira vez na minha vida essa expressão no Melo Aires. Eu estudei durante muitos anos no Dom Bosco e depois de um tempo o negócio começou a ir ladeira abaixo, mudei para o Melo, terminei no SUD. O negócio foi... A vereda do justo é como a luz da aurora, né? No meu caso foi escurecendo mais e mais. Mais e mais. Enfim, minha família vivia uma situação num momento e depois num outro momento. Mas eu me lembro que a gente tinha uma diretora no Melo, chata, pensa numa mulher chata. Eu não vou falar o nome dela aqui não, porque cidade pequena sempre tem parente e tal, mas se você for parente dela, você sabe que ela é chata. E eu me lembro que essa mulher, ela aparecia na classe sempre com aquele terrorismo de diretora, aquelas diretoras velha, chata, de escola pública, você sabe do que eu estou falando. Ela aparecia e falava, dava algum aviso, alguma coisa, e não sei o que, e prova, e não sei o que. Daí ela falava no final, quem avisa, amigo é. Fala, ai, sai daqui, desgraça. Eu assim, adolescente, gente. 13 anos de idade, 14 anos. Olhava a mulher falando, vai, mala, some. Some. Ô mulher chata, ô mulher chata. Outra coisa que ela falava sempre era, o que é combinado não é caro. É interessante que o quem avisa amigo é da minha diretora de escola era uma ameaça. Era uma ameaça. Mas o livro nos trata de uma ameaça. O título do livro é de fato o que o título quer dizer. São conselhos de alguém que quer te ver bem, te ver vencedor, te ver prosperando. E eu tive a percepção de parar um momento e pensar, poxa, se a gente tivesse a oportunidade de sentar para conversar com os personagens bíblicos, o que é que esses caras falariam para a gente? Se a gente, de repente, tivesse a oportunidade de sentar e bater um papo com Abraão, por exemplo, e a história que ele viveu, Jó, Sansão, Maria de Betânia, Paulo, e são esses personagens que você vai encontrar aqui no livro, quais conselhos eles nos dariam? Porque você sabe que hoje muita gente fala daquilo que não sabe, fala daquilo que não vive, fala daquilo que não experimentou, mas a Bíblia, ela vai nos mostrar que a caminhada cristã não se trata de conhecimento, a caminhada cristã se trata de uma experiência. Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, o que, gente? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma coisa é conhecer, outra coisa é experimentar. Uma coisa é você conhecer uma receita, outra coisa é você experimentar comida. Uma coisa é você conhecer um lugar por fotografia, outra coisa é você pisar nesse lugar. E esse livro fala justamente sobre experiências que esses homens tiveram. Coisas boas, coisas ruins, acertos, erros. O que é que eles nos dariam? O que é que eles nos falariam? E o primeiro personagem é um que eu sou apaixonado, acho que é uma das histórias bíblicas que eu mais li, que é a história de Abraão,
que vai de Gênesis 12 até Gênesis 24. E eu creio que a primeira coisa que Abraão me diria e te diria seria o seguinte: nunca é tarde para recomeçar. Vamos repetir juntos? Diga assim: nunca é tarde para recomeçar. Se você parar para pensar, a vida é um constante recomeço. O tempo todo, a natureza coloca na nossa cara essa informação: é possível recomeçar. A cada 24 horas, nós temos um novo dia. Você já parou para pensar, gente, se a vida fosse linear? É sempre tudo igual. Não, a cada 24 horas, temos um recomeço, um novo dia. A cada 3 meses, temos uma nova estação: primavera, verão, outono, inverno. A cada 365 dias e 6 horas, temos um novo ano. De forma explícita, Deus me diz e te diz o seguinte: é possível recomeçar. Mas nem sempre a gente crê nisso. Nem sempre a gente acredita que em algumas áreas da nossa vida é possível a gente começar de novo, tentar mais uma vez. Quantas vezes, como pastor, eu já ouvi o seguinte: ah, se eu ouvisse essa mensagem há 10 anos. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse recomeçar. A história de Abraão, a biografia dele, a experiência dele, nos diz o seguinte: dá para recomeçar. Dá para começar de novo. Você tentou e não deu certo. Você quebrou, você caiu, você está velho demais para a sua mentalidade, mas a vida de Abraão nos mostra que com Deus é possível começar mais uma vez. Olha só o que Gênesis 12, verso 4 vai nos dizer. Então, Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha quantos anos, gente? 75 anos quando saiu de Arã. Você já parou para pensar uma coisa dessa? Porque Deus chama Abraão para uma aventura de sair de uma terra e partir para uma nova terra. Às vezes algumas pessoas me perguntam o seguinte: você já teve vontade de morar fora e tal, tentar? Eu falei, quando eu tinha 15 anos, sim. Quando eu tinha 16 anos, eu às vezes tinha vontade de fazer um intercâmbio. Ah, como que deve ser essa experiência, botar uma mochila na costa, mas com 39, casado, 3 filhos, eu falei, não é mais idade para isso, não. Não dá, porque a gente tem essa ideia. Existem coisas que em determinado tempo cabem, em outro tempo não dá mais. Mas Deus olha para aquele cara com 75 anos e diz o seguinte: você vai viver algo novo na sua vida. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação. E Abraão partiu com 75 anos. Você já imaginou o comentário em volta dos vizinhos? Os caras tudo moravam em terra e tal, eram fazendas na época. O pessoal perguntando para a família de Abraão, para os irmãos, e Abraão, não tenho visto mais aqui, ele passava sempre com o gado aqui, com os empregados. Onde é que ele foi? Ele não está mais morando aqui, não. Porque hoje ainda existe essa cultura de você, muda de cidade, vai. Antigamente não existia isso, gente, em hipótese alguma. Você nascia num lugar, morria naquele lugar. Alguém dizia, não, Deus o chamou para algo novo. Quê? Com 75 anos? E quem sabe hoje você precisa viver um recomeço espiritual. Talvez esteja falando para pessoas aqui ou em casa, que estão desviadas do caminho de Jesus. Talvez gente que em algum momento da vida tropeçou, parou, as coisas estagnaram, e você está protelando a sua retomada espiritual. Hoje eu quero dizer para você,
nunca é tarde para recomeçar. E sabe qual é o melhor dia para você recomeçar? Hoje, porque hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, como diz Hebreus, não endureçais o vosso coração. Eu acho interessante que no capítulo 1 de Lucas, você vai ver o anjo Gabriel aparecer para duas pessoas, fazendo a mesma promessa, que essas duas pessoas vão ter filho. E esse filho vai ser um cara grande, maravilhoso. É o anjo Gabriel anunciando o nascimento de João Batista e de Jesus. Mas é interessante que no mesmo capítulo, Gabriel aparece para uma jovem chamada Maria, moça. Maria, gente, era uma adolescente. E Gabriel apareceu para ela, dando aquela saudação maravilhosa, você é agraciada, e vai nascer de você, o Salvador do mundo. E Maria ouve aquilo lá, e fica apreensiva, mas enfim. Mas o mesmo Gabriel que apareceu para uma adolescente, chamada Maria, apareceu para um senhor idoso chamado Zacarias, e disse: você vai ser pai. Sabe por quê? Porque é possível recomeçar. É possível experimentar coisas novas. Talvez você esteja pensando que é velho demais para voltar a estudar, para começar seu próprio negócio. Dias atrás eu vi a história de uma empresa aqui da região, e eu conheço a família, e eu não sabia, mas o proprietário começou, hoje os netos tomam conta da empresa, o proprietário começou a empresa com 73 anos de idade. Pô, gente, 73 anos, quando você olha uma coisa dessa, você fala, você está caçando sarna para se coçar? Mas hoje, os filhos, os netos, os bisnetos, usufruem da coragem que uma pessoa teve há anos atrás, de dizer o seguinte: eu vou recomeçar a minha história, vou abrir meu próprio negócio, não deixa o medo te segurar. Abraão nos ensina que dá para começar de novo. A segunda lição que Abraão nos ensinaria seria a seguinte: tuas limitações não determinam teu futuro. Vamos repetir juntos? Diga: tuas limitações não determinam teu futuro. Porque, gente, quando Deus nos mostra algo grandioso, como mostrou para Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, é quase que automático nós olharmos para os nossos limites. O que é um limite, gente? Limite é uma barreira. Quando você viaja, você vai lá e olha, limite de município. O que é que significa? Que um município termina ali e outro município começa para além daquele limite. Quando você vê uma placa, limite de velocidade. Então, os limites existem para dizer o seguinte para mim e para você: é até aqui. E muitas vezes na vida a gente fica preso pelos limites que nos são impostos. Limites financeiros, limites profissionais, limites de cultura, limite de formação, limite de relacionamento. A gente olha para a gente e diz o seguinte: cara, isso aí é grande demais para mim, Deus chamou a pessoa errada, não dá. Mas eu quero dizer para você o seguinte: leia a palavra, leia a história de Abraão, e você vai descobrir que Deus tem uma predileção, é impressionante, Deus tem uma predileção por gente limitada. Deus não pode ver um cara limitado. Ele diz o seguinte: vou usar. Quando ele vê um que se acha o bonzão, todo preparado, cursos e mais cursos e formações e não sei o que e tal, ele olha e fala: ah, não, esse aí vai dar muita dor de cabeça para mim. E daí vai dar certo, ele vai falar que é por causa dele, por causa da formação dele. Eu prefiro chamar os que não são, para confundir aqueles que são. Ô, gente, uma vez ele precisou escolher um cara para ser interlocutor entre ele e o homem mais importante do mundo. O homem mais importante do mundo era Faraó.
E daí ele precisa escolher um cara para ir lá e transmitir a mensagem dele para Faraó. Quando você precisa mandar um recado para alguém, e daí você precisa usar um interlocutor, pedir para alguém, viu, você não pode, vai lá e fala para fulano. Já brincou de telefone sem fio, não? Quando era criança? É um perigo, né? É um perigo. Você fala, será que ele vai falar certo? Sabe quem que Deus escolheu? Um gago. Moisés. Ele olha um gaguinho lá, vou usar esse doidinho aí. Vou usar esse gaguinho, 80 anos de idade. Deus chama um homem limitado. Ele fez isso com Davi, improvável. Ele fez isso com Gideão, e ele fez isso com Abraão. Se você olhar, as 3 esposas dos patriarcas, a esposa de Abraão, Sara, a esposa de Isaac, Rebeca, e a esposa de Jacó, Raquel, as 3 não podiam ter filhos. Eram estéreis. As 3. Por quê, gente? Porque as nossas limitações não são um problema para Deus. Talvez você esteja preso de viver o novo de Deus, esse recomeço profissional, sentimental. Talvez você esteja diante de um desafio. Está com medo de casar, está com medo de abrir um negócio, está com medo de recomeçar, está com medo de encarar o ministério de vez, está com medo de publicar seu livro, está com medo de publicar músicas. Falar, não dá, não dá. Abraão diria para o seu seguinte, viu, eu também achava que não dava, mas com Deus dá. Deus dá um jeito para as nossas limitações. Olha o que Romanos 4,19 vai dizer. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Tinha 2 problemas, né, gente? A limitação física de Abraão e a limitação também de Sara. E muitas vezes a gente se sente limitado intelectualmente, limitado economicamente, limitado emocionalmente. Eu me lembro quando eu comecei a fazer seminário, eu via meus colegas assim contemporâneos, eu tenho muitos, que já eram filhos de pastores, genro de pastor, e eu olhava, cara, e eles iam fazer seminário nos melhores lugares, muitos fora da cidade, alguns fora do país. Fala, meu Deus do céu, eu fazendo seminário aqui, eu ia fazer seminário em Rio Claro, gente, eu morava ali na Paulista, no fundo da casa do meu avô, Curtine Moendaju 834, paralela à Rua do Enxofre, era o meu endereço. Diz que no inferno tem enxofre, tem... Olha, tem uma turma aqui que é vizinho lá, aleluia. Gente, eu morava lá, e eu ia para o seminário, passava a me pegar toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira, com a perua Kombi, 3 caras da casa de recuperação que a igreja tem, 3 doidos, para ir junto. De vez em quando, uma vez um parente meu pegou um deles na boca de fumo, na Rua do Enxofre, inclusive. Eram os meus colegas de seminário teológico. Eu olhava isso e falava, Deus, acho que o senhor não quer me usar, não. Porque, olha o nível da coisa. Mas as tuas limitações não determinam o teu destino. Segundo os Coríntios 12:9, quando Paulo estava diante de um limite na vida dele, olha o que ele ouviu do Senhor Jesus, que ele ora acerca desse limite. Ele tinha um espinho na carne. A resposta de Jesus foi a seguinte, quando Paulo pediu para que esse limite fosse removido, e Jesus falou, eu não vou remover. E ele respondeu por quê? Segundo aos Coríntios 12:9, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Você pode dizer amém por isso, não, gente? Se você tem uma limitação, se você tem uma fraqueza, saiba que isso não vai barrar o teu acesso
de viver tudo aquilo que o Senhor prometeu e planejou para a sua vida. Diga aleluia por isso. Terceira coisa que Abraão nos diria: fuja dos atalhos. Quando Deus nos mostra um lugar que Ele quer nos levar, a maior tentação que nós corremos é de buscar um atalho, um caminho mais fácil, uma rota alternativa. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Se você vai fazer uma viagem, se você é como eu, você deve ter um amigo que sempre vai dar pitaco em qual caminho você deve ir nessa viagem. Oh, eu vou para Bauru. Ele diz o seguinte: viu, mas você não vai pela Washington Luiz não, né? Você vai aqui por São Pedro, né? Você está doido? Está rasgando dinheiro? Vai pagar aquele tanto de pedágio? Então vai por aqui que é melhor. Vai por aqui que é melhor. Ele não fala que você vai economizar no pedágio, mas você pode furar o pneu. A estrada é ruim. Se der um problema no carro, você está na roça porque não tem acostamento, está cheio de caminhão. Mas tem muita gente na vida assim, ele sempre está atrás de um lugar que aparentemente é menos oneroso para ele. O preço não é tão alto. Isso são rotas alternativas. Isso são atalhos na vida da gente. E eu estou dizendo isso porque em dado momento na vida de Abraão, o filho não nascia, a coisa não acontecia. E daí Sara chega para ele e diz: Abraão, por que você não tem um filho com a empregada, com a escrava, Agar, com a egípcia? E Abraão encarou. E você sabe que isso só trouxe dor de cabeça. Abraão não me diria e te diria para fugir dos atalhos porque ele fugiu. Abraão me diria e te diria para fugir dos atalhos porque ele entrou por um atalho e sofreu um grave acidente. Não só ele, mas todos os seus descendentes. Gente, você sabe que Agar é a mãe de todos os árabes. E Sara é a mãe de todos os judeus. Até hoje esse povo se odeia. Todos vieram de Abraão. Um com a escrava e outro com a mulher livre. Até hoje esse povo está jogando bomba e míssel um no outro, por causa de um atalho, porque em algum momento Abraão olhou e falou, e às vezes, gente, aparece aquela propostinha que você olha e fala, nossa, hein, isso aqui vai ser lucrativo, mas lá no fundo você sabe, nossa, mas essa estrada aí é meio, sei lá, Deus tem uma estrada plana, uma estrada bonita, tem uns pedágios no meio, tem as praças de pedágio assim, caro, porque o preço é caro. Andar com Deus tem um preço, andar com Deus tem um preço alto muitas vezes. Muitas vezes as pessoas estão querendo construir a sua casa sem alicerce algum, constrói na areia mesmo, para que gastar tanto numa fundação? Um dia eu fui visitar um amigo aqui da igreja, na casa dele, e assim, não tinha nada, ele tinha comprado um terreno, e ele ia fazer uma piscina e tal, e um negocinho lá para passar o final de semana com a família. E eu olhei, ele falou assim para mim, você não sabe a fortuna que eu já gastei aqui. Eu falei, mas no que? Não tem nada aqui? Ele falou, não, alicerce. Não é assim uma construção, gente? E às vezes a gente está querendo construir coisas na vida sem alicerce, para não querer pagar o preço. Não vale a pena. Salmo 18, verso 30, diz o seguinte, o caminho de Deus é o que, gente? É perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Fuja dos atalhos na vida. Fuja das rotas alternativas na vida. Fuja daqueles caminhos que parecem bons, mas no final não são. Quarto lugar, os erros da caminhada não anulam os propósitos de Deus. Bom, Abraão errou, teve um filho com a escrava, só trouxe dor de cabeça, mas Deus não pegou Abraão e jogou numa lata de lixo por causa disso. E virou as costas para ele e falou para ele o seguinte, rompi com você estragou tudo. Deus perdoou Abraão, ele sofreu as consequências pelos seus erros, seus descendentes sofrem as consequências até hoje
Mas o fato dele ter errado, isso não anulou os propósitos de Deus. Eu sei que existem pessoas aqui hoje que cometeram erros. E talvez você está pensando que Deus não vai te usar mais, por causa do erro que você cometeu. Talvez ninguém viu. Talvez ninguém saiba, só você sabe. Mas você se sente mal, triste. Você se sente culpado, você se sente atormentado por esse sentimento que diz, cara, não vai dar. Eu coloquei tudo a perder. Se você sentasse para conversar com Abraão, ele diria para você o seguinte: senta aqui que eu quero te contar uma historinha. Eu já fiz uma caca uma vez. Tive um filho com a empregada que trabalhava em casa. Eu achei que era uma boa coisa na época. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu paguei caro por isso, mas Deus não rompeu com isso, Deus não rompeu comigo por causa disso. Quantas pessoas fazem de um tropeço o ponto final da sua vida, o ponto final da sua história, e morrem abraçados àquela culpa, aquele tropeço. Mas gente, se o justo cair 7 vezes, 7 vezes o Senhor o levantará. Olha o que 1 João, capítulo 1, verso 9, nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você sair na rua aí e trombar com uns mendigos, ou for numa cadeia e conversar com alguns presidiários, você vai ver que tem muita gente ali que cresceu num ambiente cristão, em especial naqueles ambientes mais rígidos. Vai aí na praça, tem muito Ezequiel, Elias, Ageu, é só nome da Bíblia, é só nome de crente, aquelas igrejas, não pode isso, não pode aquilo, isso é isso, inferno e tal. Daí eles fizeram, eles beberam, eles jogaram bola, eles tiveram um filho fora do casamento, e eles morreram abraçados, estão morrendo abraçados ao seu erro e à sua culpa. Eu quero dizer para você que a graça de Deus é muito maior do que o seu pecado. Isso não é uma justificativa para você pecar, mas isso é uma saída para você se reerguer, se levantar e viver o novo de Deus na sua história. Quem pode dizer aleluia por isso? Abraão nos diria isso, gente. Errou, levante-se e continua. Sua história não acabou. Você pode dizer para alguém perto de você, diga: sua história não acabou, meu irmão. 5º lugar, o caminho da obediência é sempre a melhor escolha. Olha, Abraão tem inúmeras características que a gente olha e fala, pô, ele é o pai da fé, Abraão é isso, é aquilo e tal. É verdade, mas nem sempre a gente se atenta ao fato de Abraão ser um homem obediente a Deus. Você vai ver que quase que todas as pessoas que são chamadas por Deus para uma missão, elas debatem com Deus, elas dizem, não vou, Moisés foi assim, Gideão foi assim, Isaías foi assim, Pedro falou, afaste de mim, porque eu sou pecador. Abraão não, Deus apareceu para ele e falou, sai da tua terra, ele pega e vai. Quando o menino nasce, lá no capítulo 21, no capítulo 22, Deus chega para ele e diz o seguinte, coloca o menino no altar como um sacrifício. Sabe o que Abraão faz? Mesmo sem entender, mesmo em lágrimas, ele pega o menino e leva para o monte, porque Abraão tem como marca a obediência. Os anos se passaram, décadas se passaram, e Deus uma vez se revelou a Isaac, em Gênesis 26, no meio de uma grande crise, e Deus vai falar para Isaac a estratégia para ele vencer aquela crise, e olha o que Deus diz para Isaac, que é filho de Abraão, Gênesis 26, 4 e 5, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque o que, gente? Abraão o que? Obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O caminho da obediência é sempre a melhor escolha.
Abraão nos diria isso, cara, obedeça a Deus. Quando Ele te mandar algo, quando Ele te pedir algo, faça isso, acerte, perdoe, corrija, dê, ofereça, contribua, faça. Gente, a nossa maior crise não é saber o que fazer, a nossa maior crise é obedecer o que a gente já sabe o que deve ser feito. Eu atendo e converso com pessoas há décadas, e quantas pessoas sentam na minha frente para conversar, para bater um papo, já sabendo o que precisa ser feito, mas às vezes dizem, mas pastor, eu não tenho força, mas pastor, eu não consigo, mas pastor, eu tento. O caminho da obediência é sempre a melhor escolha. Mesmo se você não entende, mesmo se esteja doendo, faça o que Deus te pediu para fazer. Deus já te pediu uma coisa dura, para você fazer uma coisa difícil. Ele já me pediu algumas coisas assim que eu falo. Aí eu paro para pensar, eu falo, bom, mas o diabo não pediria isso para mim. Minha carne também é Deus mesmo. É Deus mesmo. Agora, por quê? Não sei, não entendo. Ele não me mostrou o mapa completo. Mas depois que o tempo passou, a semente brotou, eu olho para trás e digo, vale a pena obedecer ao Senhor. Jovem, adolescente, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Eu já estive no seu lugar, eu sei o quanto é difícil, eu sei como o preço é alto, como a pressão é grande, mas lá na frente, você vai olhar para trás e dizer o seguinte, ainda bem que eu obedeci o meu Deus. Sexto lugar, Abraão me diria e te diria, confie no relógio de Deus. Confie no relógio de Deus. Existe uma conversa, quem faz os melhores relógios do mundo? Alguém diz, os relógios suíços são os melhores. Os relógios italianos são bons, tem marcas italianas maravilhosas. Os japoneses já tem tempo que estão fazendo relógios extraordinários. Agora os chineses entraram no mercado, eles estão fazendo, por incrível que pareça, eles fazem os Xing Lingzinho baratinho, mas tem relógios chineses assim, espetacular, depende o quanto você está disposto a pagar. Mas o melhor relógio para a gente confiar é o relógio do céu, é o relógio de Deus. Você vai ler Gênesis 21, o nascimento de Isaac, e você vai descobrir o seguinte, que a Bíblia narra, que Isaac nasceu no tempo determinado. Existe um tempo determinado. Vamos ver isso juntos? Diga, existe um tempo determinado. Deus sabe a hora certa, gente. Você já ficou aflito porque o seu relógio não batia com o relógio de Deus? Eu estou o tempo inteiro nessa aflição. Falo, Deus, e aí? Ele não fala nada. Eu já te mandei esperar. Eu já te mandei confiar. Confie que minha hora é perfeita. Deus fez uma promessa a Abraão em Gênesis 12. Essa promessa vai se cumprir em Gênesis 21, 25 anos depois, mas no tempo determinado pelo Senhor. Eu já contei para vocês, eu sei que você vive essa experiência em algum grau na sua vida. Se Deus te desse coisas que Ele tem te dado hoje, há 10 anos, você estragaria tudo. Você não estava pronto. Você achava que estava pronto. Você pensava que já estava preparado, mas você não estava. E foi na espera que Deus foi forjando o seu caráter. Deus foi te dando maturidade para você não se perder quando Isaac estivesse nos seus braços. Olha o que Eclesiastes 3, verso 11, vai nos dizer. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Repita essa expressão comigo, diga devido tempo. Eu preguei uma vez sobre essa expressão bíblica, devido tempo. O homem plantado junto à corrente de águas dá o seu fruto no devido tempo. Deus tem uma hora certa, confie no relógio dele. Ele não vai se atrasar,
Ele vai fazer acontecer na hora certa. Jó agora, e eu tenho que voar, porque não vai dar tempo. Eu vou voar e só vou citar os textos para você. Jó é uma história de recuperação, é a história de um cara que deu a volta por cima. Você conhece, tinha tudo, era o cara mais rico do mundo, e de repente perdeu tudo, perdeu a família, perdeu a saúde. Mas você lê Jó 42 e você vai ver que Jó recupera tudo. Deus o abençoa com o dobro do que antes ele havia possuído. O que é que esse homem nos diria numa conversa? A primeira coisa, e é aqui o 7º conselho do livro, e que eu quero deixar para você: para Deus é mais importante quem você é do que o que você possui. Vamos repetir? Diga: para Deus é mais importante quem você é do que o que você possui. Então, a gente vive num mundo onde as pessoas são reconhecidas por suas posses, por aquilo que elas possuem, mas o céu valoriza mais o seu caráter do que o que você possui. E é interessante que você vê isso de uma forma muito clara na narrativa de Jó, capítulo 1. Olha que o verso 8 vai nos dizer. Jó 1:8, perguntou ainda o Senhor a Satanás. É Deus e o diabo conversando. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando Deus olha para Jó, o que Deus vê é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. É isso que chama a atenção de Deus em Jó. Seu caráter, quem ele é, sua integridade, seus valores. Mas olha a visão satânica sobre Jó, verso 10 e 11. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, e de tudo que ele, o que, gente? Possui. Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O diabo só consegue enxergar as posses de Jó. Porque para o diabo é mais importante o que você tem do que quem você é. Mas para Deus é mais importante quem você é do que o que você tem. Daí você diz: pô, pastor, mas então quer dizer que Deus não está preocupado em me dar coisas e tal? Se você ler o texto inteiro de Jó, você vai descobrir que Deus tanto queria abençoar Jó, que ele lá na frente dá para Jó o dobro do que tudo que ele perdeu. Porque Deus tem prazer em te ver bem. Mas numa escala de valores, o seu caráter, seus valores, seu temor a Deus, sua integridade é mais importante do que qualquer coisa. Infelizmente hoje as pessoas estão vindo até a igreja atrás de coisas, gente, atrás de posses. Deus não é Papai Noel, Deus é Pai. Vou repetir. Deus não é Papai Noel, Deus é Pai. E Pai fala não também. E Pai corrige também. Pai dá sorvete, dá, mas Pai também fala: come o brócolis. Pai fala: vai na escola, vai tomar banho, escova o dente. Pai abençoa, mas também corrige. Então, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão muito aí para o caráter, para os valores, para a integridade. Mas isso não saiu de moda no céu. Continue sendo uma pessoa íntegra, de valor, de caráter. Não abra mão dos seus princípios. Se for para escolher se ferir os seus valores e o seu caráter vai te dar uma recompensa financeira, não fira. Escolha caráter ao invés de posses. Escolha.
não negocie os seus valores, não negocie a sua integridade. 8º lugar, o que Jó nos diria? Coisas ruins acontecem para boas pessoas. Eu sei que você não quer acreditar nisso e falar isso, mas eu vou pedir para você falar, do mesmo assim. Diga assim, coisas ruins acontecem para boas pessoas. Aqui está a maior crise de todos nós. Por que que o sofrimento atinge gente boa? Uma enfermidade chega, você é despedido, um problema em casa. Qual que é a primeira crise que nos vem? Meu Deus, mas eu te sirvo. Eu penso que Deus fala, mas eu nunca falei que ia ser melzinho na chupeta. Eu nunca te prometi que você estaria poupado das aflições e das dificuldades. Gente, para quem Jesus disse no mundo tereis aflições? Foi para os fariseus? Foi para quem? Ele chamou Judas no canto. Falou, oh, gente, Pedro, João, espera aí que eu preciso falar uma coisa para esse sem vergonha aqui, só para ele. No mundo você vai ter aflição, ô cachorro. Foi para Judas Iscariotes que ele falou só? Não, foi para todo mundo, cara. Foi para os discípulos. Foi para Pedro, foi para João, foi para Tiago, foi para Bartolomeu, foi para Mateus, foi para todos que o amavam, que o seguiam. Coisas ruins acontecem. Coisas difíceis acontecem. Jó, a despeito do seu caráter, de quem ele era, sua integridade, viveu um drama na sua história. E quando você entende isso, gente, você está vacinado. Vou falar uma palavra da moda aqui. Vacinado. Contra essa crise emocional que vem diante das lutas, diante das dificuldades. Salmo 34, 19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Saber disso vai blindar o seu coração. Vai blindar o seu coração. 9º lugar, só mais 2, viu gente? Momentos difíceis, Jó nos diria, devem te aproximar de Deus. Vou repetir, momentos difíceis devem te aproximar de Deus. Gente, eu fico escandalizado, juro mesmo. Quando eu vejo uma pessoa desviar, parar de ir ao culto, parar de vir à igreja, e daí você pergunta para ela, uma vez eu encontrei uma senhora, tem muitos anos, eu era pastor em outro lugar, fazia muito tempo que eu não a via, falei, viu, o que aconteceu? Ela falou, ai pastor, estou tão desanimada de ir para a igreja, eu falei, jura, mas aconteceu alguma coisa? Sei lá, alguém da igreja, tem essas, né gente? Alguém da igreja está devendo para você. Algum pastor, sei lá, você não quer ver a cara de uma pessoa. Tem gente que para de vir na igreja por causa dessas bobagens. Ela falou, eu estou vendendo tão pouco. Ela trabalhava com vendas. E deu o seguinte, eu estou vendendo pouco, o que eu faço? Me afasto de Deus. Tem lógica uma coisa dessa, não? Você vai ver, olha o que o texto bíblico diz, no meio da aflição de Jó. Jó 42, 5. Eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele diz, antes dessa luta, antes dessa aflição, antes desse redemoinho que eu atravessei na minha vida, o que eu conhecia de Deus era só de informação. Mas agora, porque você pode ouvir sobre algo que não está presente. Mas você não pode ver algo que não está presente. Eu posso falar aqui, elefante. Você ouviu eu falar elefante. Não tem algum elefante aqui? Não tem nenhum elefante aqui. Você não pode ver um elefante e ele não estar presente. Você tem que ir lá na selva e ficar de cara com um elefante. São 2 níveis de experiência. A experiência que Jó tinha com Deus era só de informação, do que lhe falaram. Mas no meio da sua luta, ele se aproximou de Deus, a ponto dele ver o Senhor. Ele diz, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora, os meus olhos te veem. Conselho para você que está vivendo uma luta, em vez de reclamar, se afastar de Deus, ore mais. Você só vem na igreja de domingo, vem às quintas também.
Você só pega na Bíblia para vir para o culto, leia a Bíblia todo dia, comece a jejuar, pague o preço, se aproxime de Deus. E em décimo e último lugar, Jó te diria o seguinte: o que você perdeu não se compara com o que há de vir. Vou repetir: o que você perdeu, levante as suas mãos assim, ó, é a atitude de receber. O que você perdeu não se compara com o que há de vir. Jó, pela experiência dele. Ô gente, eu sempre falei para as pessoas, Deus cura, Deus cuida, mas depois que eu passei a experiência que eu passei há 3 anos, minha conversa é diferente com as pessoas. Eu estou falando de uma coisa que eu vivi. Jó quebrou, e o tombo foi violento. Ele te diria o seguinte: cara, se prepara, porque você vai entrar como eu, num tempo de recuperação na sua vida, na sua história, um tempo de restituição da parte de Deus. Jó 42:10 diz: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Tem muita gente chorando por aquilo que foi. Você perdeu um noivo, uma noiva, um namorado, uma namorada, um trabalho, e você está aí chorando por aquela encrenca que foi. De repente foi um livramento. Você nem sabe. Você está chorando e Deus, se você pudesse ouvir a Deus audivelmente, Ele te diria o seguinte: eu no seu lugar me agradeceria em vez de reclamar. Você não faz ideia do que eu te livrei. E você está lá chorando por aquilo que foi. E Deus tem algo muito maior, melhor, extraordinário preparado para você. Jó 8:7, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Fica de pé para a gente orar. Ô gente, esses conselhos são conselhos para você pautar sua vida e sua história, que abrangem todas as áreas da sua vida. E eu quero que você saia aqui hoje, não só com essa palavra que você vai encontrar aqui no livro, palavras bíblicas. Eu quero que você pegue isso e leve para a sua vida. Está precisando recomeçar? Não é tarde, hoje é o dia ideal. Poxa, Aquiles, mas eu tentei parar com esse vício, não consegui, já tentei outras vezes. Recomece. Você não estava cuidando da sua saúde, você não está. Recomece. E tantas outras verdades que nós vimos aqui hoje. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E como Jó, você se torne próspero em tudo, no nome de Jesus.